Olá, meu nome é Marcos Prado e esse é o nosso primeiro videoaula de Coppelia. Como vocês podem ver, eu estou no ambiente Linux, mas todas as funcionalidades vão estar iguaizinhas se você instalar no Windows ou as que estão nos laboratórios aí do IF, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre o ambiente aqui quando a gente abre o Coppelia. A gente tem essa faixa aqui em cima, né, que a gente pode mexer em arquivos, adicionar coisas, em ferramentas, etc. Essa parte aqui é a de movimentação do objeto, aliás, movimentação da câmera. Essa parte aqui já é mais movimentação do objeto. Aqui a gente roda ou desroda a nossa simulação, né? A gente esconde coisas, mexe na velocidade. A gente pode dar um Ctrl Z, né? Um undo, um desfazer, né? Aqui são configurações mais específicas, né? Aqui está escrito Model Browser, é onde a gente vai pegar modelos, componentes e objetos mais complexos que a gente vai ficar com preguiça de modular. E aqui esse Scene Hierarchy é onde a gente vai ver os nossos objetos, as suas atribuições. É como se fosse aquela árvorezinha do SolidWorks, só que não vai ter furos, passos, extrusões, vai ser realmente os objetos, as suas atribuições e os seus códigos, né? Mas enfim, agora vamos começar simples. Vamos aqui em Add, Primitive Shape, eu não sei como é que vai estar, se está em inglês ou se está em português o Coppelia aí. Mas formato primitivo, um cuboide nada mais é do que um prisma. Então vamos criar ele primeiro. A gente já começa aqui podendo mexer nas dimensões dele. Aí que está escrito X, Y, Z, vamos dar uma coladinha aqui no canto inferior direito. Onde Z é para cima, Y é para lá e X é para cá, né? Então o Y seria um pouquinho da profundidade desse mapa aqui. Esse aqui é a nossa mesa, né? É um plano, parece um tabuleiro de xadrez ou de damas, mas é onde tudo vai cair em cima, né? Os nossos objetos e coisas que a gente criar. Então vamos botar ele um pouquinho mais alto, né? Vamos botar ele 0.5 para a gente ver melhor e criar. A gente cria o cuboide, ele já fica em pé aqui nesse nosso plano. E aparece aqui na nossa hierarquia da cena, né? A gente clicando duas vezes nele, a gente pode alterar algumas coisas. Então vamos começar aqui com a cor e Ambient Diffuse Component. E aí pra gente aparece um RGBzinho pra gente controlar o quanto de verde, de azul e de vermelho que a gente vai pôr. Vamos pôr um pouquinho mais de verde aqui, eu quero um verde mais escuro, um pouquinho mais assim e tal. Então vou deixar assim. A gente consegue mexer também nas texturas e outras propriedades como sombras e etc. Mas tem aqui também as texturas ou propriedades geométricas. Textura a gente não vai mexer agora, talvez depois, mas vamos mexer na geometria. Em geometria a gente pode aumentar o tamanho. Quando a gente deixa marcado aqui esse Keep Proportions e a gente aumenta aqui, por exemplo, para 1 metro, né, tá, as dimensões são todas em metros, e dá um Apply, ele cresce todo, ele engrossa, além de aumentar para o Z, né, para cima. Se a gente deixa desmarcado aqui e volta lá para o 0.5 que estava antes e dá um Apply, ele só encurta e continua com as mesmas dimensões do X e do Y. Vamos voltar para o 0.1 que estava antes, né, só para ficar mais fácil de eu mexer com ele. Tá bom? Então a gente vai ter esse prisma simples aí. A gente viu nas texturas aqui, a gente pode também mexer em propriedades dinâmicas. Só que isso a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Agora eu tenho um objeto aqui, um cuboide, né, um prisma, e eu quero ver ele em ângulos diferentes. Então eu vou aqui na minha movimentação da câmera e eu tenho câmera pan, que nada mais é do que eu mexer a câmera no Y e no Z. Perdão, no X ou no Z. No X ou no Z no sentido da nossa câmera, né? E não necessariamente do plano, porque quando eu estou mexendo aqui para o lado, eu estou indo um pouquinho para o Y também. Mas, então eu mexo para cima e para o lado, certo? A gente vê assim. Quando eu quero profundidade, eu uso esse aqui, que é o push um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, que a gente vê, dá um zoom, né, no nosso objeto. Eu também tenho esse, que é um câmera rotate, né, que a gente clica em algum ponto e a gente vai dar um 360 em relação a esse ponto. A gente também pode usar para mexer o scroll do mouse. A gente clica aqui, por exemplo, pertinho da gente, o raio da nossa rotação vai ser pequenininho. Se eu clico lá na frente,
o raio da nossa rotação vai ser gigante. Enfim, pro zoom também a gente pode usar o scroll do mouse. Mexendo para cima a gente dá um zoom out, e mexendo para baixo a gente dá um zoom in, tá bom? A gente também pode mexer o objeto, aqui seria pro item shift, né, que seria pra gente modificar ele, e a gente já vê aqui que ele tá exatamente em cima do nosso plano, mas a altura dele tá 0.25. Vamos botar ele no 0,0 e ver o que acontece. Você vê que ele fica meio transparecendo, né? Ele fura o nosso plano, né? Então essa posição aqui é o centro do nosso cuboide. Então quando a gente quer mexer no nosso Z, a gente tem que colocar a metade da altura do nosso objeto, que no nosso caso é 0.5, então a metade dele vai ser 0.25. Deixa eu mexer aqui, pronto, deu um Enter e ele já vai para a posição anterior. Eu posso subir ele também, né? Vamos brincar aqui, pôr 10 metros para cima, ele sai do meu ponto de vista, deixar 1 metro para cima, ele fica, né, 1 metro de altura do chão. A gente também pode mexer na translação do nosso coisa. A gente vai fazer ele mexer em relação a esse ponto, só que fica mais fácil a gente mexer em passos, mas isso não vai ficar por agora. Bom, se eu já coloquei ele para cima aqui, eu já quero ver algumas propriedades da nossa simulação. Se eu aperto play, a gravidade vai atuar sobre o nosso cuboide e ele vai cair. Pluft. Como ele está reto, ele cai direto assim e já fica em pé, né? Vamos dar então uma rodada nele. A gente pode vir aqui em item rotate e a gente vai ter o alfa, o beta, o gama, que nada mais é do que o x, o y, o z, em graus. Então vamos, por exemplo, mexer em relação ao alfa. O que é o alfa? O alfa é o x. Então a gente coloca aqui 45 graus em relação ao x. Ele dá uma entortada nesse sentido, né? A gente pode também clicar, né? A gente tá usando aqui, ó, mouse rotation no eixo Z, a gente vai girar ele assim. Se a gente clicar no Y, a gente gira ele assim. Se a gente clicar no Z, no X, perdão, a gente gira ele assim. Mas vamos deixar a nossa orientação aqui de volta. Vamos botar 45 mesmo. E vamos deixar o nosso objeto cair de novo assim. Vamos ver o que acontece com ele. Você vê que ele cai. E ele cai como se fosse um objeto mesmo. O Coppelia, ele coloca gravidade e tal, e as propriedades do objeto funcionam como no mundo real. Aqui nesse reloginho eu cliquei no câmera lenta, né? E a hora que eu dou play, ele cai em câmera lenta. A gente vê que ele dá uma trombada ali e tal, ele dá uma ou outra colisão e cai. A gente sempre vê aqui no nosso objeto quais são as forças que estão atuando sobre ele. Quando ele dá uma colidida, certo? Então ele cai aqui, ele sofre umas forcinhas do solo. A gente tem uma força para cima aqui nele, mas nesse momento agora não vai ser o nosso foco, porque, enfim, tá muito simples ainda, tá bom? Não dá pra gente complicar. Vamos voltar ele pro zero, né? Vamos deixar ele retinho igual estava antes, pra gente brincar mais um pouco. Tá, agora eu já te mostrei como, eu já mostrei pra vocês, né? Como que a gente roda, mexe e posiciona a nossa coisa. Vamos, inclusive, deixar na altura, na posição normal, né, que ele estava antes, pousado sobre o coisa, metade da altura, 0.25. Então, agora eu vou mostrar algumas propriedades sobre como que a gente cria formas compostas, né? Como é que eu posso juntar esse prisma com um cilindro ou com alguma outro formato. Então vamos criar esse cilindro aqui, né? Também é um shape primitivo, ou uma forma primitiva. Vamos aqui em cilindro. Vamos colocar as dimensões do cilindro. O cilindro, como ele é um esférico, né? Então o x e o y dele vai crescer proporcional, né? Se eu colocar 2 aqui, Jesus amado, ele virou uma bolotona gigante. Vamos mexer de novo aqui em geometria, nas dimensões dele. Eu não quero 2, Jesus, não vai dar para mexer nesse negócio assim. Então vamos colocar 0.1 nos dois. Você vê que ele já ajusta o x e o y juntos. E quando a gente colocar o z, vamos colocar da mesma altura do nosso cilindro, que está 0.5. Vamos dar um apply. Jesus amado. Ah, eu estou em Clip Proportions. Vamos prestar atenção nisso aí, né, galera? Então, lembra de, se você quer mexer alguma coisa, você
deixa as proporções antigas. A gente clicou ele aqui, ele está enfiado dentro do cilindro, dentro do nosso prisma, né? Então vamos vir aqui e mexer na posição dele. Vamos chegar ele um pouquinho, vamos trasladar ele um pouquinho só ao longo do eixo X. A gente quer trazer ele um pouquinho para perto, certo? Então a gente mexeu aqui, vamos usar o Rotate ou o Scroll do mouse, para a gente ver os dois de perto. E agora que eu reparei que as dimensões do cilindro, na verdade, são do nosso prisma, né, são um pouquinho maior do que isso. Ele está com 1 de altura, não é 10, é 1. Vamos dar um Apply. E ele está aí, a gente manteve as nossas proporções. Cara, qual que é a altura do nosso prisma? Jesus, eu estou esquecido. Vamos tirar essas proporções, deixar em 0.1, né? Vamos dar um Apply, ele vai juntar ali tranquilo. Ele está um pouquinho maior do que o nosso... Ah, verdade, né, galera? A gente coloca a altura de 0.5 mesmo. Porém, ele está enfiado aqui. A gente tem que vir aqui, ó. Aqui. E está no 0.05, que é a altura que estava antes. Então, a gente se atentando a isso, né? Vamos deixar aqui no Z... Não, mentira, eu mexi ele um pouquinho. Vamos deixar ele 1 metro de distância. Ou meio metro de distância. Então, a gente vai brincando aqui para a gente mexer na nossa simulação. E qual que é a metade da altura aqui agora? A altura agora não é 0.5, então a altura vai ser 0.25 igual a do cilindro, para a gente posicionar ele repousado sobre o nosso plano. Então vamos dar um pouquinho aqui nesse pan, para a gente posicionar os dois no centro. E a gente pode juntar os dois de duas formas, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou girar o nosso cilindro para ficar um encaixe mais bacana. Vamos trasladar ele aqui no eixo X, será que é isso que eu quero? Vamos girar ele 90 graus, dar um set, e ele foi embora. Vamos voltar. Eu fiz coisa errada, né? Que não era aqui que eu queria, era aqui, ó. Vamos rotate. E a gente vai mexer no alpha, que é o X, né? Vamos mexer 90 graus, para ele ficar deitadinho. Não é aqui que eu quero, vamos voltar pro 0. Aí eu quero aqui no Y, vamos pedir ele para girar 90 graus. E aí beleza, aí ele fica mais ou menos aí... pra gente encaixar no nosso cilindro e fazer um L, né? Pra gente juntar os dois. Então aqui na nossa hierarquia da cena, a gente tem que apertar com Ctrl e selecionar o cilindro e o cuboide juntos. A gente vem aqui em Edit, Shape Grouping ou Merging, e a gente vai ter essas duas opções aqui. Em Group, a gente vai meio que formar uma caixa junto com os dois e vai travar a posição dos dois como se eles estivessem realmente grudados, e grudados assim 100%. A gente vai formar um retângulo em volta deles e eles vão ficar grudados 100%. Em Merge, a gente vai mergir o formato dos dois. Então o cilindro, ele vem meio que, como ele está na posição agora um pouquinho distante do nosso prisma, ele vai meio que criar invisível ali uma haste para ele grudar no nosso cuboide. E assim, para colisão, a gente dá um group melhor do que o merge, porque ele trata como mais de uma forma, né? E já o merge, ele trata com uma forma, só que mais complexa. Então você vai ter dimensões ali que você não enxerga, né? Quando esse cilindro criar uma haste invisível ali, eu não vou saber necessariamente quando eu apontar, por exemplo, um sensor nesse negócio, vai dar uma distância diferente ali nessa haste invisível do que eu estou vendo. Então, para colisão é melhor o group. Vamos dar um group aqui para mostrar para vocês. A gente consegue dar um group aqui e a gente vê que formou uma caixa nesses dois. Quando eu subo aqui, vamos mexer, a gente posiciona eles da forma como está junto, né? Então vamos mexer aqui na altura, a gente sobe eles um pouquinho e vamos deixar eles caírem. Quando eles caem, eles se comportam como uma caixa, eles são juntos ali. Eles não vão mexer nem nada, porque está em equilíbrio aqui o nosso cuboide junto, né? Ele atribuiu o nome do formato anterior, mas está junto aqui o cuboide, né? Então beleza, vamos voltar aqui. E se a gente vier aqui, ó, a gente consegue voltar nesse Edit e deixar eles separados. Quando eles caem separados, obviamente, eles têm o formato ali, ele tem as propriedades separadas, né? Se eu tiro câmera lenta, você vê que
cilindro ele, né, cai diferente, ele cai mais do que o cuboide. Mas enfim, eu posso, por exemplo, dar uma inclinada neles, né? Tipo, vamos juntar eles aqui agora em group e dar uma inclinada geral. Vamos inclinar uns 45 graus aqui para frente, né? E quando eles caírem, eles vão ter um formato juntos aí, né? Eles tombaram bastante e tal. E quando eu der o merge, vamos editar aqui e dar uma separada e clicar em merge, você vê que os dois vão pegar até a mesma cor. E eles são agora uma coisa só, a gente não consegue nem dar um maisinho pra gente ver o que tem de propriedades ali dentro. Então a gente vai ter o nosso cuboide aqui agora. Quando eu faço para ele cai chapado. Ele não nem, né, quis dar uma coisa, porque ele criou uma arte visível ali e agora essa é a propriedade dele, ele é uma caixa. Então ele cai, puf, reto. Se a gente dá uma girada e tal, mais ainda, né, a gente coloca ele talvez 90 graus aqui, só que a gente coloca uns 45 graus aqui e uns 45 graus aqui, que era aqui que eu queria mexer. Vamos dar um 0 aqui de volta e botar um 4 aqui, que era 45 que eu queria. Aí a gente vê que ele forma, tipo assim, como um negócio inteiro, sabe? Tipo, ele não atribui como duas formas que estão grudadas. Ele é coisa como um negócio inteiro. E olha que esquisito que fica as propriedades de equilíbrio dele. Porque ele caiu ali exatamente no 45 graus, ele vai ter que aleatoriamente decidir se ele vai cair para ficar reto ou ficar deitado. Então, se a gente até brincar com isso, a gente colocar... sério que a nossa orientação tá toda doida assim? Porque agora ele tá na atribuição pós coisa, né? Se a gente vem aqui, né? Tava 45 graus aqui. Se a gente coloca 50, ele já fica um pouquinho mais, ele vai cair com certeza para vertical. Mas se eu coloco 60, aí ele vai tentar cair mais deitado. Eu coloquei certo essa coisa? Não, ele caiu em pé de novo. Jesus. Vamos botar 80? Não sei se... não, eu tô girando errado, né, galera? Vamos dar um menos 60 aqui. Ele ficou de cabeça para baixo, então vamos dar um 45, vamos dar um 30, na verdade. Acho que é isso que a gente quer. Então aí ele vai realmente cair e cair deitado. Bom, se você parar agora um merge, você vê que ele tem mais problema, que eu não consigo dar um one group. É o contrário de merge e divide. Só que quando eu divido esses dois, eles não voltam para aquele formatinho, aquele símbolozinho que estava antes, que era um cubinho aqui. E eles ficam mais esquisitos, né? Tipo, as propriedades do cilindro ainda ficam meio que concêntricas. O centro de massa deles está totalmente diferente do que era antes. Eles ficam quase que nem uma peteca, né? O centro de massa deles foi para outro lugar. Se a gente for ver aqui no nosso cuboide e dar um pan aqui na nossa câmera, a gente vê que o centro de massa dele está lá embaixo. Então está totalmente errado e vai, né, ferrar com as nossas simulações aqui do nosso objeto. Então na nossa próxima aula eu vou mostrar um pouquinho mais como a gente trabalha esses objetos, como que a gente junta eles de uma forma mais legal. E é isso. Então, muito obrigado. Falou. Eu vou fechar aqui. É isso. Tchau, tchau.